Agora que eu já mostrei para vocês a propriedade fundamental das proporções e o conceito de razões inversas, eu vou mostrar para vocês razões diretamente proporcionais e razões inversamente proporcionais. Você pode encontrar nos livros o termo grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Não estou utilizando aqui o termo grandezas porque estou fazendo um link aqui com as aulas anteriores, que eu venho explicando para vocês o que é a propriedade fundamental das proporções e o que são razões inversas. Então vou continuar utilizando aqui razões diretamente proporcionais e razões inversamente proporcionais para não confundir a cabeça de vocês. Mas se você encontrar nos livros grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, saiba que é disso aqui que estamos tratando aqui nessa aula de hoje também, beleza? O exemplo que eu utilizarei para explicar isso aqui para vocês é o seguinte. Imagine que eu tenho um padeiro que em um dia de produção ele produz 150 pães, tá? Isso aqui é a quantidade de pães que esse padeiro produz. Vou fixar aqui a quantidade de padeiros e vou mudar apenas a quantidade de dias trabalhados. Então esse mesmo padeiro, um padeiro, em 2 dias, contando que ele faz sempre a mesma produção durante um dia, se ele vai trabalhar 2 dias, ele vai produzir 300 pães. Esse mesmo padeiro, se ele trabalhar 3 dias, ele produzirá 450 pães. Esse mesmo padeiro, se ele trabalhar 4 dias, ele produzirá 600 pães. Esse aqui é o primeiro exemplo. Eu tenho um único padeiro que ele está trabalhando o primeiro dia, depois ele trabalhou 2 dias, depois ele trabalha 3 dias, depois ele trabalha 4 dias. E naturalmente a quantidade de pães que ele produziu vai aumentando aqui conforme os dias vão passando. Utilizando esse mesmo exemplo, agora eu vou fixar os dias trabalhados e vou mudar a quantidade de padeiros trabalhando, sempre considerando que um padeiro produz 150 pães por dia. Então eu vou colocar um padeiro trabalhando, durante um dia ele produz 150 pães. Considerando agora 2 padeiros trabalhando, durante um dia eles produzirão, se tem 2 padeiros e cada um produz 150 pães, então agora eles vão produzir 300 pães. 3 padeiros trabalhando durante um dia, eles produzirão, se cada um produz 150 pães, 3 padeiros produzirão 450 pães em um dia. 4 padeiros trabalhando durante um dia produzirão, se cada um produz 150 pães, os 4 produzirão 600 pães. Note que na primeira situação a quantidade de padeiros não muda, o que muda é a quantidade de dias e com isso muda a quantidade de pães. Na segunda situação, a quantidade de dias não muda, muda apenas a quantidade de padeiros trabalhando e com isso também muda a quantidade de pães produzidos. Agora na terceira situação, eu vou fixar a quantidade de pães produzidos. Aqui eu fixei a quantidade de padeiros, aqui eu fixei a quantidade de dias. Agora eu vou fixar a quantidade de pães produzidos aqui. Fazendo aqui do lado, um padeiro, em um dia, ele produz 150 pães. Vou colocar agora 2 padeiros produzindo 150 pães. Quantos dias eles vão levar para produzir 150 pães? Se eu aumentei a quantidade de padeiros e deixei os mesmos 150 pães, e cada um deles faz em um dia 150, significa que em meio dia, cada um padeiro desse aqui faz 75 pães. Se eles levam um dia para fazer 150, na metade do dia eles terão feito a metade dos pães. Então, se agora eu tenho 2 padeiros trabalhando, significa que em meio dia eles terão feito os 150 pães. A mesma coisa acontece se eu colocar 3 padeiros para fazer 150 pães. Eles farão em 1/3 do dia, porque o dia tem 24 horas, considerando que eles trabalham às 24 horas. Se eles fazem 150 pães em 24 horas, cada um deles faz em 1/3 do dia, que equivale a 8 horas, eles vão fazer 50 pães. Se eu tenho 3 padeiros trabalhando em 8 horas, cada um deles produziu 50 pães, significa que os 3 juntos em 8 horas produziram 150 pães. E se eu colocar 4 padeiros trabalhando para produzir 150 pães, significa que em 1/4 do dia, ou seja, em 6 horas, eles terão feito os 150 pães, pelo mesmo motivo que eu expliquei para vocês aqui anteriormente. Então note que aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês. Eu fixei a quantidade de padeiros trabalhando e conforme muda a quantidade de dias, também vai mudando a quantidade de pães produzidos.
Na segunda situação, eu fixei a quantidade de dias. Em um dia, conforme eu vou mudando a quantidade de padeiros, eu vou mudando também a quantidade de pães produzidos. Na terceira situação, eu fixei a quantidade de pães produzidos. E conforme eu vou mudando aqui a quantidade de padeiros, vai mudando a quantidade de dias. Só que na primeira situação, um padeiro em um dia faz 150 pães. Fixei a quantidade de padeiros. Conforme eu vou aumentando a quantidade de dias, também vai aumentando a quantidade de pães. Assim como na segunda situação. Eu fixei a quantidade de dias, mas nada mudou, porque conforme eu vou aumentando a quantidade de padeiros, também vai aumentando a quantidade de pães produzidos. Mas quando eu fixei aqui a quantidade de pães, conforme eu vou aumentando a quantidade de padeiros, vai diminuindo o tempo de produção aqui, a quantidade de dias. Com um padeiro, eu levo um dia para produzir 150 pães. Com 2 padeiros, eu já levo só metade do dia, ou seja, diminuiu. Eu aumentei a quantidade de padeiros e diminuiu a quantidade de dias. Quando eu coloquei 3 padeiros, aumentou ainda mais a quantidade de padeiros. Por causa disso, diminuiu ainda mais a quantidade de dias, a quantidade de horas trabalhadas. Assim como quando eu coloco 4 padeiros, diminuiu ainda mais a quantidade de dias. Na primeira situação, eu aumento a quantidade de dias e com isso aumenta a quantidade de pães produzidos. Na segunda situação, eu aumento a quantidade de padeiros e com isso aumenta a quantidade de pães produzidos. Já na terceira situação, eu aumento a quantidade de padeiros e com isso diminui o tempo de produção. E esta diferença entre as duas primeiras situações e essa terceira situação aqui é o que nós chamamos de razões diretamente proporcionais e razões inversamente proporcionais. Na primeira situação, eu vou pegar esses dois primeiros valores aqui, olha. Eu tenho aqui um dia está para 2 dias, assim como 150 pães está para 300. Eu tenho aqui uma razão de 1 para 2 e tenho 150 para 300. Mas se eu dividir isso aqui por 150, olha, divido por 150 em cima e divido por 150 embaixo, 150 por 150 resultará em 1, 300 dividido por 150 resultará em 2. Então eu tenho aqui uma razão que é igual a essa minha primeira razão aqui. Eu tenho aqui 1 sobre 2 e tenho aqui 1 sobre 2. E isso é uma razão diretamente proporcional. Lembrando lá da propriedade fundamental das proporções, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 1 é 2. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E por causa disso eu posso dizer que são razões diretamente proporcionais. O mesmo acontece aqui no segundo exemplo. Esse aqui eu vou pegar os dois últimos. 3 está para 4, assim como 450 está para 600. 450 está para 600. O mesmo que eu fiz aqui em cima, vou dividir por 150 aqui em cima e vou dividir por 150 aqui embaixo. Uma simplificação de frações. 450 dividido por 150 dá 3. 600 dividido por 150 dá 4. Tenho duas razões aqui que são diretamente proporcionais, 3 quartos e 3 quartos. Porque 3 vezes 4, produto dos extremos, é igual a 4 vezes 3, que é o produto dos meios. 3 vezes 4 é 12, que é igual a 4 vezes 3, que é 12. Também diretamente proporcional. Sempre que você tiver uma situação como essa aqui, na qual você aumenta uma variável e a outra aumenta na mesma proporção, ou seja, eu dobrei a quantidade aqui de dias, olha, eu tenho um dia, dobrou a quantidade de dias, e com isso dobrou a quantidade de pães produzidos. Está aumentando na mesma proporção. Eu dobrei a quantidade de dias, dobrou a quantidade de pães. Se triplicar a quantidade de dias, também triplica a quantidade de pães. Isso significa ser diretamente proporcional. O mesmo aconteceu aqui no número de padeiros. Dobrei a quantidade de padeiros, dobrou a quantidade de pães produzidos. Triplicou a quantidade de padeiros, triplicou a quantidade de pães produzidos. Toda vez que você vê uma situação assim, isso aqui vai acontecer. Você terá razões diretamente proporcionais, beleza? Aqui no terceiro exemplo, isso já não ocorre. Eu estou aumentando a quantidade de padeiros e está diminuindo a quantidade de dias. E a proporção com a qual está diminuindo, se você ver aqui, olha, eu tenho um padeiro, um dia. Quando eu dobro a quantidade de padeiros, o tempo de produção cai pela metade. Aqui eu tenho 2 padeiros e o tempo de produção baixou para meio dia.
2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2 é 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. E a razão entre eles é 1. Isto aqui significa que são razões inversas. O mesmo acontece quando eu quadriplico a quantidade de padeiros. Eu tenho 4 padeiros trabalhando e isso reduz para 1/4 o tempo de produção. 4 vezes 1 é 4. Meu denominador oculto aqui é 1. 1 vezes 4 é 4. E 4 dividido por 4 é 1. Novamente, o produto dos numeradores é igual ao produto dos denominadores e a razão entre eles é 1. Significa que são razões inversas. E se são razões inversas, estamos tratando de razões inversamente proporcionais. Por que inversamente proporcionais? Porque conforme eu vou aumentando a quantidade de padeiros, o tempo de produção cai na mesma proporção. Aqui eu multipliquei por 2 a quantidade de padeiros e aqui o tempo foi dividido por 2. Se eu multiplicar por 3 a quantidade de padeiros, o tempo de produção é reduzido em 1/3. Foi dividido por 3. Se eu quadriplicar a quantidade de padeiros, o tempo de produção é reduzido a 1/4, ou seja, foi dividido por 4. Com a mesma proporção que eu estou aumentando a quantidade de padeiros, está sendo reduzido o tempo de produção. E por isso são razões inversamente proporcionais. Esses aqui são os cálculos que você faz para saber se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando for diretamente proporcionais, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E quando for inversamente proporcionais, o produto dos numeradores é igual ao produto dos denominadores. Mas antes mesmo de fazer os cálculos, você pode verificar se quando aumenta uma grandeza, a outra aumenta na mesma proporção ou a outra diminui na mesma proporção. Se ela aumentar na mesma proporção, significa que é diretamente proporcional. Se ela reduzir na mesma proporção, significa que é inversamente proporcional. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Grave aí, propriedade fundamental das proporções, razões inversas, razões diretamente proporcionais e razões inversamente proporcionais. Vamos utilizar muito isso aqui nas próximas aulas e nas próximas resoluções.